Bom dia a todos. Sempre uma alegria estar aqui. Hoje, no primeiro dia do inverno, né? Nada melhor do que a gente começar aquecendo os nossos corações com o Evangelho. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então nós vamos hoje falar de um dos principais lemas da doutrina espírita. Essa doutrina que foi codificada tão sabiamente por Allan Kardec. Então nós vamos falar de caridade, nós vamos falar de humildade, de amor a Deus e de amor ao próximo. E esse capítulo, ele se inicia com uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Nessa passagem, Jesus disse: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Precisava de alojamento, e recolhestes-me. Estava nu, e cobristes-me. Estava enfermo, e visitastes-me. Estava no cárcere, e viestes ver-me. Então lhe responderam os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, e te demos de comer? Ou sequioso, e te demos de beber? E quando te vimos sem alojamento, e te recolhemos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, e te recolhemos? E quando te vimos enfermo, ou no cárcere, e te fomos ver? E respondeu Jesus: Na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo é que o fizestes. Então vamos entender um pouco melhor essa passagem. Quando Jesus diz: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. De que reino Jesus está falando? Que lugar é esse? É um lugar físico? Não. Jesus aqui está falando do reino dos céus. E o reino dos céus é um estado espiritual de felicidade, de plenitude máxima. Ou seja, não é um lugar físico. É um estado espiritual que nós podemos alcançar, mas que nós só conseguimos alcançar quando desenvolvermos e aperfeiçoarmos as nossas qualidades morais. É preciso aperfeiçoarmos as nossas virtudes morais para conseguirmos atingir esse estado de felicidade. E Jesus deixa claro que esse estado espiritual de felicidade está nos aguardando desde o princípio do mundo. Ou seja, desde que Deus criou o mundo, esse estado espiritual de felicidade plena já existe para todos nós. Cabe a nós chegarmos até Ele, cabe a nós alcançarmos. E nós só podemos alcançar esse estado de felicidade conforme formos nos tornando cada vez mais evoluídos moralmente. Conforme nós formos nos livrando dos nossos defeitos morais, que são o orgulho, o egoísmo e todos os seus derivados. Que todos os nossos vícios morais são derivados desses dois, do orgulho e do egoísmo. E quando Jesus fala que teve fome, que teve sede, que não tinha um lugar para ficar, que não tinha roupas para vestir, que estava doente, que estava preso, ele explica, no final da passagem, que não foi diretamente para ele
que aquelas pessoas haviam dado o que ele precisava, mas para os irmãos mais pequeninos. E quem são esses irmãos mais pequeninos? São aqueles que estão passando por algumas dessas dificuldades que Jesus relata, e que Jesus chama carinhosamente eles de irmãos mais pequeninos. São então os necessitados, os pobres, os que precisam de alguma forma de ajuda, os que necessitam receber de nós a caridade. São esses. Então, quando o mestre fala que, ao ajudar a um desses irmãos mais pequeninos, aquelas pessoas estavam ajudando a ele mesmo, o que ele quis dizer? Ele está justamente aqui mostrando o quanto é importante ajudar o próximo, o quanto é importante praticar a caridade a quem quer que seja. Porque a prática da caridade é tão importante que é como se nós estivéssemos praticando-a para Jesus. Ele dá essa importância, para que isso fique bem claro para a gente. E quem não daria aqui um copo de água para Jesus? Quem aqui não daria um alimento para Jesus? Quem aqui não daria uma roupa para Jesus? Quem aqui não abrigaria Jesus em sua casa? Quem aqui não visitaria Jesus se ele estivesse num hospital ou se ele estivesse numa prisão? Eu tenho certeza que todos nós daríamos o que Jesus precisasse. Mas muitas vezes nós não fazemos isso a um desconhecido. E por que nós não fazemos isso a um desconhecido? Ou porque nós temos ainda um apego excessivo pela matéria, e aí, por causa desse apego, nós deixamos de dar aquilo que poderíamos dar a alguém. E isso faz parte de um dos nossos grandes defeitos morais, que eu já falei no início, o egoísmo. Às vezes também não damos porque achamos que a pessoa vai fazer mau uso daquilo que nós estamos dando, não é verdade? Às vezes nós pensamos que aquela pessoa, aquele desconhecido, pode usar uma ajuda financeira para comprar bebida ou para comprar drogas. E às vezes nós não damos por causa disso, por causa do nosso achismo. Mas nós já aprendemos com a doutrina espírita que o que importa é a nossa intenção. Então, se nós temos a intenção de dar aquilo para ajudar a pessoa, se ela fizer mau uso daquilo, nós fizemos a nossa parte. A nossa intenção foi boa. Mas se nós dermos aquilo, e com aquela ajuda a pessoa for se alimentar, ou a pessoa for alimentar a sua família, então nós estamos ajudando muito aquela pessoa e aquela família naquele dia. É dessa forma que nós temos que pensar. O que importa é a nossa intenção quando damos alguma coisa. E outra coisa que pode ajudar muito é fazermos uma prece na hora que damos alguma coisa. Pedir para que aquela pessoa faça bom uso daquilo. A prece pode ajudar e muito. É uma ferramenta poderosíssima que nós temos. Fazer a prece. Às vezes a pessoa até poderia usar de uma forma errada, mas ela muda por causa da prece. É assim que nós precisamos pensar quando a gente pratica a caridade. Outra coisa que muitas vezes nós deixamos de doar é o nosso tempo. Falamos para nós mesmos que não temos tempo, porque nós precisamos cuidar da família,
porque nós temos os nossos afazeres, porque nós temos o nosso trabalho. Mas, quando queremos muito alguma coisa, a gente acaba arrumando tempo para aquilo, não é verdade? Então, nós precisamos também arrumar tempo para praticar a caridade. Muitos de nós precisam mesmo cuidar da família, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar dos irmãos. Também temos as nossas necessidades, sim. Mas também conseguimos arrumar um tempinho para praticar a caridade, se quisermos. O nosso tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. E pode ser doado por qualquer um, porque não envolve um compromisso financeiro. Qualquer um pode doar um pouquinho do seu tempo para alguém. E disponibilizar o nosso tempo para alguém é uma forma muito importante de praticar a caridade. Às vezes alguém está precisando só se abrir um pouco conosco, desabafar, ouvir uma palavra ali que pode encorajar o seu dia. Então esse tempinho que nós podemos doar para alguém, muitas vezes pode mudar o dia daquela pessoa. Dando sequência ainda no capítulo, nós temos uma passagem bastante conhecida de todos nós, que está em Lucas, capítulo 10, que é a história do bom samaritano. E resumindo essa passagem, havia um homem que estava indo de Jerusalém a Jericó e que foi assaltado por bandidos no meio do caminho. E esse homem foi deixado no chão, machucado, estropiado ali, né? E por ele passaram 3 pessoas, um sacerdote, um levita e um samaritano. E o único que decidiu ajudá-lo foi o bom samaritano. Então esse primeiro homem que passou por ele, que era o sacerdote, ele era considerado o quê na época? Um sábio, um líder religioso. Em seguida passou o levita, que era considerado pelas próprias pessoas pelo próprio povo, né? Um escolhido por Deus. E depois, por último, passou o samaritano. E o samaritano era considerado impuro, porque divergia, ele era considerado impuro pelos judeus, porque divergia dos judeus, nas questões religiosas e políticas. Então, por isso ele era considerado impuro. E justo quem foi ajudar o homem? O samaritano, aquele que era considerado impuro. Que ironia, não é verdade? Isso mostra o quanto estavam errados aqueles que julgaram mal o samaritano. E esse é outro dos nossos grandes defeitos, julgar o outro. Nós temos muito o costume de apontar o erro dos outros e esquecer de olhar para os nossos próprios erros. Então essa passagem do bom samaritano é uma passagem que nos ensina uma verdadeira lição de caridade, da caridade que ele teve com aquele homem, mas também o quanto é importante nos livrarmos do nosso orgulho para conseguirmos enxergar aquilo que precisa ser melhorado dentro de nós e não no outro. Porque o que impede de percebermos o que precisamos melhorar ainda é o nosso orgulho. E no sentido contrário do orgulho está o quê? A humildade. Quanto mais humildade nós tivermos, mais facilmente nós conseguimos identificar os nossos erros, os nossos defeitos morais. E assim nós vamos conseguindo nos livrar deles. Então essas duas passagens, elas têm um ponto muito importante em comum: a caridade. A caridade é uma virtude tão fundamental para todos nós, para o nosso progresso moral, que Jesus fez questão de falar sempre da caridade, da sua importância e deixar claro a necessidade de praticar ela nos seus ensinamentos. É por isso que a expressão "fora da caridade não há salvação"
ganhou um capítulo especial no Evangelho segundo o Espiritismo e também um destaque tão grande no estudo da doutrina espírita. Ainda nesse capítulo, nós temos uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 22. Um fariseu que era doutor da lei e, portanto, uma pessoa muito bem instruída, tentando fazer Jesus entrar em contradição, que eles tentavam fazer isso o tempo todo naquela época, fazer Jesus se contradizer. Ele pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos são tão importantes que eles são capazes de resumir toda a lei de Deus em dois mandamentos. Mas o que é amar a Deus acima de tudo? O que significa isso? É falar eu amo a Deus? Não, amar a Deus acima de tudo é sermos verdadeiramente gratos por essa vida maravilhosa que Ele nos deu, por Ele ter nos criado com tanto amor, por esse universo que nós habitamos, por esse planeta que nós vivemos, pela nossa família, e por tudo o que cada um tem de bom, tem de maravilhoso na sua vida. Amar a Deus é isso, mas não só isso. Amar a Deus é obedecer e respeitar as suas leis divinas, que são essas leis que nós aprendemos aqui. E amar ao próximo como a si mesmo? O que é amar o próximo como a si mesmo? Amar o próximo como a si mesmo é respeitar as opiniões diferentes das nossas, como gostaríamos de ser respeitados. É não julgar o outro, como gostaríamos que não nos julgassem também. É perdoar o outro, como gostaríamos de ser perdoados. É tratar o outro com gentileza, como gostaríamos de ser tratados. É ajudar o outro no momento de necessidade, como gostaríamos de ser ajudados também. Isso é amar o próximo. É fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Simples assim. E uma dica que ajuda muito é sempre se colocar no lugar do outro e pensar: será que eu gostaria que fizessem tal coisa comigo? Se a resposta for não, eu não gostaria, então não vamos fazer, porque o próximo também não vai gostar. E se a resposta for sim, eu gostaria que me tratassem dessa forma, então vamos fazer, porque já estamos no caminho certo. Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. Nem amar verdadeiramente o próximo sem amar a Deus. Porque tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que estamos fazendo. Como o amor ao próximo envolve necessariamente a prática da caridade, não se pode amar a Deus sem praticar a caridade. Olha a importância da caridade. É por isso que todos os deveres do homem estão resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, a prática da caridade é básica, é necessária para nós conseguirmos amar a Deus. Então, hoje nós vimos aqui o quanto é importante praticar a caridade. E também quantas formas diferentes existem de praticarmos a caridade. A caridade material,
que pode ser praticada através de uma ajuda financeira, através da doação de alimentos, da doação de roupas, que muitas vezes estão guardadas lá no nosso guarda-roupa e que nós não usamos mais, mas pelo nosso apego nós mantemos guardada lá. Vamos aproveitar esse frio que está começando, vamos tirar um agasalho, uma roupa que está ali parada, que nós não usamos mais, e vamos doar para o próximo. Tem muita gente passando frio nas ruas. Doar os brinquedos da criança, do filho, que não é mais usado, que está lá encostado, né? E tantos outros itens que nós temos dentro de casa e que não usamos. Vamos doar para quem precisa. Às vezes nós não usamos, mas para alguém pode ser essencial. E a caridade moral. A caridade moral que todos nós podemos praticar sem colocar a mão no bolso, mas colocando a mão na consciência, através do respeito, do perdão, da gentileza, da tolerância, da compreensão, da compaixão, do trabalho voluntário, do tempo que nós podemos dedicar a alguém, e assim por diante. O importante é estarmos sempre dispostos a praticar a caridade. Porque quando nós estamos dispostos, a oportunidade aparece. E quanto mais oportunidades nós aproveitarmos, mais nós ajudamos o próximo. E mais nós ajudamos a nós mesmos. Porque a prática da caridade, ela não faz bem só para o próximo. Ela faz bem, muito bem para quem pratica. E quem pratica a caridade sabe o quanto isso deixa a nossa alma leve, o quanto o nosso espírito fica leve, fica sereno, fica tranquilo, fica em paz, quando nós praticamos a caridade. E cada vez que nós praticamos a caridade, nós contamos pontos para o nosso progresso moral. E Deus anota esses pontos. E Ele vai nos recompensar pela prática da caridade. E assim, quanto mais nós praticamos a caridade, mais nós vamos evoluindo moralmente. Mais nós vamos nos livrando dos nossos vícios morais. E mais rapidamente nós vamos conseguindo evoluir, até chegarmos à nossa felicidade plena, ao reino dos céus, que foi falado no início da preleção de hoje. É assim, nós vamos praticando a caridade, vamos evoluindo e vamos nos tornando cada vez mais espíritos elevados, até um dia atingirmos a perfeição, até um dia nos tornarmos espíritos puros, que foi para isso que Deus nos criou, para todos sermos felizes, para todos sermos puros. E um dia nós vamos chegar lá. Já estamos no caminho. Estamos aqui hoje, num domingo de manhã frio, estudando o Evangelho, para isso, para fazermos a nossa reforma íntima. Então, que nós possamos lembrar e começar a prática da caridade dentro do nosso lar, porque dentro do nosso lar é onde nós sempre temos oportunidade de praticar. E onde pudermos também, no nosso trabalho, com qualquer um que seja, com um desconhecido na rua. Às vezes vem uma pessoa na rua nos pedir ajuda, ou desabafar simplesmente conosco, do nada, sem a gente conhecer essa pessoa. E por que acontece isso? Deus encaminha as pessoas para nós, porque Ele sabe que nós temos uma palavra ali para dar de consolo, de esperança, de coragem. Então nós temos que saber aproveitar essas oportunidades. Muito obrigado pela atenção de todos, que todos tenham um excelente domingo. Muita paz.